Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, graça e paz. Graças a Deus, mais uma manhã na presença do nosso Deus, manhã quente, caliente, mas estamos aqui na presença do nosso Deus. A presença de Deus é refrigério, Ele refrigera a nossa alma. Louvado seja Deus por isso. Eu quero comunicar aos irmãos que hoje nós não passamos os avisos, tivemos um problema técnico lá, mas eu tenho um aviso importante para dar a toda a igreja Canaã esta manhã. No próximo final de semana, o nosso querido pastor presidente, pastor Rogério, estará celebrando mais um aniversário. Inclusive hoje ele não está aqui porque eu pedi para ele não vir, porque eu queria fazer um movimento aqui com a igreja evangélica Canaã. Então eu pedi para ele não vir. Falei, vai passear com a esposa, vai curtir o domingo e deixa com a gente aqui o domingo de manhã que a gente estará lá. Então ele não veio hoje, porque eu pedi para ele não vir. Por quê? Porque eu queria convocar vocês. Após o culto, alguns diáconos estarão aqui na frente da igreja com as salvas, e nós vamos levantar uma oferta para comprar um bom presente para ele. Você não precisa dar o seu carro. Deu risada, né, irmã? Deu risada, né, irmão? Você não precisa dar sua casa, mas você pode separar uma oferta de amor e nós vamos comprar um presente para ele. Ele não sabe que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso juntamente com você que ama a vida dele, e nós vamos comprar algo bonito para ele para entregar domingo que vem. Porque domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui no culto de celebração. Pastor Raduan, lá da cidade de Corinto, não na Grécia, nem na Turquia, em Corinto, de Minas Gerais. Ele estará pregando a palavra de Deus aqui. Você conhece ele, é um jovem moço de Deus, 20 e poucos anos, mas cheio do Espírito Santo, uma palavra ungida e abençoada que ele tem. E na segunda-feira, às 19h30, receberemos o pastor Isaías, da Assembleia de Deus de Catanduva, interior de São Paulo. Então serão 2 dias de festa, de celebração, e nós então entregaremos esse presente que você vai nos ajudar para abençoar a vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos nos solidarizar também com a irmã Rosana, esposa do irmão Nicola, membro da igreja há muito tempo. A sua mamãe ontem à tarde partiu para o Senhor. O pastor Rogério ia lá, inclusive, vai agora de manhã lá no velório também. Então ore pela família do irmão Nicola, do Japa, enfim, para que Deus venha consolá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Êxodo 33, os versos 18 em diante, diz assim, Êxodo 33, versos 18 em diante. Se você puder, por favor, se coloque em pé em reverência à bendita, gloriosa, poderosa palavra de Deus. Êxodo 33, versos 18 em diante, diz assim: Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor dizendo: Há aqui um lugar pertinho de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. E é interessante que o pastor Pedro agora há pouco leu o texto de Mateus capítulo 7, que fala sobre a rocha, sobre a casa edificada sobre a rocha, confirmando, indo de encontro, corroborando
com aquilo que aqui está escrito na palavra de Deus. Você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, e ela vai passar, eu o colocarei na fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Quero hoje, com a ajuda de Deus, no poder do Espírito Santo, falar sobre um outro nível de espiritualidade. Porque Deus está nos chamando, está me chamando e me inquietando. E eu tenho certeza que está inquietando também a tua alma, para sairmos do nível da religião e mergulharmos no nível da intimidade. De vermos Deus face a face, de contemplarmos a sua majestade, a sua formosura, de tocar nas suas vestes, de beijar o seu rosto, de sentir o seu cheiro. Eu não tenho dúvidas nenhuma, irmãos, que a igreja que Jesus vem buscar nestes dias não é uma igreja mórbida, pálida, amarela, dividida entre dois pensamentos, que não se decidiu o que quer. E você sabe que a decisão é a decisão de se decidir, mas aquele que não se decide, tomou a decisão de não se decidir, porque toda decisão tem uma decisão. Se você decide não se decidir, é uma decisão. E Deus está dizendo, e se você está em cima do muro dizendo, nem cá e nem lá, você se decidiu a não se decidir. Estou filosofando. Mas Deus está nos falando que a igreja que Ele vem buscar nesses dias, que vai ouvir a voz da trombeta, é a igreja que não anda pelo viés da religiosidade, mas é uma igreja que está aberta para mergulhar no Santo dos Santos e ser tomado pela glória de Deus. Quantos aqui querem mergulhar na glória de Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, Deus. Senhor, estamos cansados do mesmo. Estamos enojados, ó Pai, de um cristianismo que vive uma vida dúbia, que toca no santo e ao mesmo tempo com a outra mão toca no profano. Nós estamos cansados deste mundo vil, desse mundo corrupto, desse mundo tomado pelas trevas, que a Bíblia vai dizer que jaz no maligno. Nós queremos sim, Deus, andar neste mundo, mas com o coração e a mente no céu. Ó Deus, nos arrebata para uma espiritualidade mais profunda, que não diz respeito a apenas ser um membro de uma denominação, ser frequentador de cultos, mas de homens e mulheres que contemplam o dia todo dia, todos os dias a glória de Deus. Ó Deus, faz morrer a nossa carne, crucifica o nosso eu, Pai, e que nesse pouco tempo que estaremos debruçados, ouvindo a Tua boa palavra, o Senhor venha reverberar com glória, majestade e poder a Tua boa palavra, transformando-nos, ó Deus, em homens e mulheres que queiram, como Moisés, não só serem instrumentos de milagres, mas serem homens e mulheres que querem ser íntimos e íntimas do Senhor. Pai, se Tu podes usar qualquer coisa, usa minha vida, Pai, para o louvor da Tua glória. Eu sei aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração,
sobre a minha vida, e Tu sabes da fome e da sede que eu tenho de viver uma espiritualidade que não perde tempo com picuinhas, mas uma espiritualidade que mergulha no Santo dos Santos e fique lá. É isso que eu quero viver, lá no Santo dos Santos, ó Pai, longe de todos os barulhos e de todas as vozes deste mundo, para ouvir e viver na dimensão espiritual da Tua intimidade. Ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. O salmista, no Salmo 42, eu acho que é um dos salmos mais lindos que eu conheço. Ele diz: como a corça anseia, e a versão original diz: se desespera, se angustia, se abate desejosa, como alguém que busca um alimento na hora da fome, como alguém que tem sede por água que vem direto da fonte. O salmista diz: é assim que a minha alma se encontra nesse dia, como a corça, como servo, anseias por águas, não águas paradas, nem águas sujas, nem águas contaminadas, mas águas correntes, limpas, purificadas, que vem da fonte, que não foi contaminada, que não caiu sujeira, que não tem podridão, mas que é limpa porque veio direto da fonte. É assim, ó Deus, que a minha alma desesperadamente deseja, anseia a Ti. Que expressão maravilhosa, meu amado irmão, minha amada irmã. E quem escreve este salmo, Rosana, é um homem que tinha um trono, que tinha um reino, que tinha poder, que tinha mulheres, que tinham súditos, que todos reverenciavam. A Bíblia vai dizer que não houve e não haverá na história de Israel um homem como o rei Davi, que a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Homem segundo o coração de Deus é um homem que quer na sua vida apenas a presença de Deus, que deseja apenas estar com Deus, que compõe louvores apenas para Deus, que dá glória, que dá honra, que dá louvor apenas para Deus. Sim, é um homem que tem uma coroa na sua cabeça, mas também é um homem que vive prostrado na presença de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Davi não era um homem perfeito, como imperfeito eu e você somos. Deus achou graça em Davi e o levantou para ser o homem mais poderoso da terra de então, e que é marcado na história como o maior rei que Israel já teve. Só que a despeito disso, de ser ungido por Deus através do profeta Samuel, ser escolhido por Deus, Deus o coloca no trono. E esse rei Davi vivia na presença de Deus. Sabe por que Davi era assim? Porque ele entendia que tudo que se tem passa, só fica o que se é diante do Rei da Glória. E é linda, e são lindas as canções que ele compõe a Deus, e ele adorava a Deus sem estar preocupado com quem o julgava ao seu redor. Quando, por exemplo, a arca foi trazida de volta para o reino, porque havia sido roubado pelos filisteus, e ele recupera a arca e traz de volta para Israel. A Bíblia diz que ele se despe e começa a dançar na presença de Deus, louvar na presença de Deus. E Mical, olhando, a sua mulher olhando para ele, diz assim: isto é ridículo. Mas Davi não ligava, porque os outros achavam. Ele era o que era na presença de Deus, porque na presença de Deus e diante do Rei da Glória, ele era como uma criança. E quando ele se despe, ele estava dizendo para Deus: eu sou o que sou e tu sabes quem eu sou.
eu sou esse homem pecador, que por vezes é leviano, sim, homem segundo o seu coração, mas um homem também que pecou, que adulterou, que falhou, mas que se arrependeu, e porque se arrependeu, o Senhor o restaurou e continuou chamando ele de homem segundo o seu coração. A religião por vezes nos estraga, nos deixa chatos. Às vezes, queridos, o mecanismo da religião nos deixa azedo. Eu já fui ministrar em igrejas grandes por aí, que o pastor não sorria, irmãos, bigodudo, com a Bíblia debaixo do braço. Esse aqui é o Anderson, pastor, seja bem-vindo, senta lá. Meu Deus, eu vim pregar no quartel, eu vim pregar numa igreja evangélica. Falta a alegria no meio da igreja, falta a simplicidade de um homem, de uma mulher, que se vê como gente, falho, pecador, humano, imperfeito, mas que tem um coração que ama a Deus. Eu atendi no meu gabinete há uns tempos atrás um senhor que me disse assim: pastor, eu sou um homem adúltero, eu tenho 3 mulheres. Pensei comigo, eu já tenho uma, já é, né? Quase disse para ele: tu é burro, hein? Mas polidamente, tenho 3 mulheres, pastor, amo as 3. Ele falando comigo, aquilo mexendo, mas eu amo a Deus, pastor Anderson. Aí eu disse para ele assim: sabe qual que é o teu problema, meu amigo? Teu problema não é demônio, não é Satanás, não é Beuzebu. Teu problema é que tu é um caba safado. É verdade, pastor, eu sou caba safado. É, você é caba safado. E o que você precisa fazer hoje aqui é se arrepender dos teus pecados. Porque se você diz que ama a Deus e age de outra forma que vai contra as leis de Deus, você de fato e de verdade não ama a Deus. Você precisa discernir o que é amar a Deus. Porque quando a gente ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Então existe a possibilidade de Deus restaurar a tua vida hoje. E a grande questão é que você, a despeito de dizer que ama a Deus, você não teve um encontro genuíno com Deus. Mas se você se arrepender hoje aqui e largar essas mulheres e se prostrar diante de Deus e ficar apenas com a tua mulher, aí você vai contemplar a glória de Deus. E sabe o que esse homem fez, irmãos? Ele abandonou as 2 mulheres, restaurou o casamento com a sua mulher, e hoje está firme na presença do nosso Deus. Já aconteceu de cultos ele ser tomado pela glória de Deus e sapatear no meio da igreja. Aqui sim, Deus aceita a adoração e o louvor dele, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E Jesus vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí você pode pedir o que você quiser, e isso vos será feito. Não chamo vocês mais de servo, mas de amigos. E o amigo sabe o que o amigo pensa e o que o amigo sente. Eu disse aqui semana passada, falando sobre os lugares altos, e eu disse que o lugar mais alto que eu entendo que João visitou não foi o céu, quando ele foi arrebatado em espírito, em Apocalipse capítulo 1, 2, 3 e 4 e 5, que ele viu o trono, a glória de Deus, serafins, querubins. Não foi lá, mas foi quando ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus.
E quando na mesa todos os discípulos estavam assustados porque foi feita uma pergunta, porque Jesus disse no meio da mesa, antes de ser crucificado: um de vós que come comigo deste pão me trairá. E aí houve um movimento, porque é como se Jesus tivesse dito: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Porque todos tinham culpa no cartório. Tomé era aquele que não cria, Pedro é aquele que o havia negado, Judas havia traído. Então, se Jesus gritasse, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Todos tinham culpa. E aí todos os discípulos olham para João. Por que olham para João? Porque João era o discípulo amado de Jesus. Por que discípulo amado de Jesus? Porque foi o único na história do Evangelho que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Enquanto a mesa estava agitada, todo mundo perturbado, João foi sábio e colocou o seu ouvido, a sua cabeça no peito de Jesus. Enquanto o coração dos discípulos estava disparado, o coração de Jesus estava calmo. E Pedro e João então ouve as batidas do coração do mestre. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Já parou para pensar nessa cena, irmão? Jesus com João, a cabeça reclinada no peito de Jesus, aquele peito quente, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Quando todos estavam apavorados, havia uma calma daquele Deus que tem o controle da história das nossas vidas, em todo o tempo, em todas as eras, para a glória do seu nome. Todos ficaram apavorados, menos João, porque João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Sabe por que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração quando eu estava sentado ali sobre João? Porque não tem nada a ver com a mensagem que eu li, mas o Espírito Santo me levou para isso agora. Sabe por que muitas vezes nós ficamos tão apavorados, tão angustiados, tão deprimidos, tão agitados? Eu sei que tem gente aqui preocupado com a conta que vai ter que cobrir amanhã, ou vai ter que pagar amanhã. Eu sei que tem gente aqui que está preocupado com situações, seja no casamento, na família, crise com os filhos, crise financeira, e por vezes a gente fica apavorado, se desespera, faz besteira. Isto é um sinal de que a igreja de Jesus Cristo precisa sair do nível de religiosidade, de se relacionar com Deus pelo viés da religião, e precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e reclinar a cabeça no peito de Jesus. Eu falei há uns domingos atrás aqui que eu me relaciono com Deus de uma maneira meio doida. Que quando eu vou orar no meu quarto, eu ponho uma cadeira e me sento na cama e digo para Deus: senta aqui, dou uma limpadinha, espanador, preparo o ambiente, abro a Bíblia e digo para Deus: Deus, graças a Deus que nenhum religioso está me vendo, ou a vizinha da janela não está olhando, senão vai achar que eu estou ficando retardado. Eu ponho a cadeira e me dobro ao lado da cadeira, dizendo: Senhor, Tu estás aqui. E por vezes eu beijo o pé da cadeira, dizendo: estou beijando os Teus pés, Tu estás aqui. E às vezes eu passo um período gigante só dizendo: Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso. E quando eu faço isso no ápice da minha luta e da minha provação, irmãos, eu entro de uma forma, e quando eu saio do quarto, eu saio de outra forma. Porque todas as vezes que os discípulos e as discípulas de Jesus de Nazaré se relacionam com Ele, não pelo viés da religiosidade, que quebra todo o protocolo religioso, e se prostra diante de Deus, fecha o quarto e fala com Deus, é como se eu e você colocasse a nossa cabeça no peito de Jesus.
Há muitos anos atrás, quando eu pastoreava os jovens da comunidade na Nova Aliança, nós tínhamos o costume de a juventude toda se reunir todos os sábados pela manhã. E nós começávamos às 8 horas da manhã. E começou a vir muitos jovens. E era proibido fazer qualquer tipo de pedido. Nós tínhamos que vir e ficar das 8 ao meio-dia, só adorando. E se não tiver palavra, fique em silêncio, contemplando a majestade e a glória de Deus. Irmãos, quando nós nos levantávamos, era algo extraordinário que acontecia. Quando nos colocávamos de pé, irmãos, nós nos segurávamos pela glória de Deus que estava ali. Porque Deus está desejoso que homens e mulheres como eu e você saiamos do nosso nível de religiosidade e nos joguemos de fato e de verdade como um homem e uma mulher que é apaixonado, que ama Deus sobre tudo e todos, que está disposto a renunciar a todas as coisas, simplesmente para estar diante dele, o adorando em espírito e em verdade. O que Jesus disse para a mulher samaritana está de pé, que Deus procura, não dizimistas. Deus não procura bons cantores. Deus não procura bons cantores. Deus não procura bons obreiros. Deus não procura bons profetas. Deus não procura gente caridosa, que dá, abençoa. Não, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. O que é um verdadeiro adorador? Senhor, eu estou diante de Ti para Te adorar. Eu renuncio minha vida em pró para viver para a Tua glória. Eu crucifico o meu eu para viver para a Tua glória, Senhor. Eu não vou na igreja por causa do pastor Rogério. Eu não vou na igreja por causa do pastor Anderson. Eu não vou na igreja para viver como se eu vivesse num clube de amigos. Eu vou para a Tua casa para me unir com outros adoradores, para Te adorar em espírito e em verdade, e para reclinar minha cabeça no peito de Jesus. E me perdoe o que eu vou dizer para você. Se você vem na igreja para buscar uma bênção, você está errado. Não, pastor, eu vou hoje porque eu estou precisando de uma vitória. Quem precisa de vitória aqui? Olha, eu pensei que era só eu. Eu vou para a casa de oração, porque lá é um lugar de adoração. E quando eu me reúno com outros irmãos, a glória é certa. A presença de Deus é notória. Nós cantamos um louvor, eu estava louvando a Deus, acho que é da Eixa, que ele fala do toque, apenas um toque. Apenas um toque. E aí me deu outra loucura, eu fui para o meu quarto, dobrei o meu joelho e fiquei assim, tocando em Jesus. Tu estás aqui, Senhor, tu estás aqui. O Senhor disse que apenas um toque, apenas um toque. Com palavras eu me aproximo diante de Ti e eu toco no Senhor. Irmãos, todas as vezes que eu faço uma loucura dessa, todas as vezes a glória de Deus se manifesta. Então a igreja evangélica Canaã se reúne às manhãs, às segundas, às quintas, aos sábados com a juventude, com os adolas, com as crianças. No culto das crianças, a glória de Deus tem que se fazer presente. Mas a glória de Deus se faz presente quando eu e você entendemos que nós nascemos para ser homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Voltando para o texto de Moisés, eu não vou me demorar. Até porque esse barulho de fundo, esse calor, é uma tentação para a gente dormir. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus, que é a palavra que Deus colocou no meu coração. Moisés. Você já ouviu falar de Moisés? A Bíblia diz que Deus da eternidade olhou para a terra e resolveu escolher Moisés. E Deus foi bem forte, Deus falou muito forte comigo ali. Você não vai pregar o que está no esboço, você vai pregar aquilo que eu colocar na tua boca. E Moisés é uma das pessoas mais improváveis da história. Porque a Bíblia vai dizer que ele era pesado de língua. E outras vão dizer que ele era gago. E ele tinha dificuldade para falar. Mas Deus da eternidade
já tinha escolhido Moisés, com as suas falhas, com seus defeitos, com seus problemas. Deus sabia que Moisés ia nascer gago, mas Deus, a despeito de saber que Moisés tinha a sua limitação, Deus olhou do céu e disse: vai ser Moisés que eu vou levantar para libertar o meu povo Israel do Egito. Primeira coisa que eu quero dizer de Deus para você: não te reprove por aquilo que Deus não te reprova. Pastor, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade alguma para fazer qualquer obra. Pois bem, são exatamente esse tipo de pessoa que Deus olha do céu e diz: é você. Aponta para o teu irmão e diz assim: é você que Deus escolheu. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe aquelas que não são. Quem não é aqui? Levanta a mão. Quem é louco, louca? Levanta a mão. Fica tranquilo, irmão, está sendo filmado, vai para a internet, vai para o mundo todo. Quem é louco aqui? Levanta a mão. Pois é, assim que Deus faz. Desde pequeno eu sempre me vi como uma criança muito tímida e muito séria. Vocês podem ver. Mas eu olhava para o pastor Mário, por exemplo, da Batista de Vila Gerte, e dizia: eu nunca vou ser um pregador, eu não tenho desenvoltura, eu não tenho capacidade, eu não sei nem falar três sai três com L. Como eu vou falar com o povo? E Deus, de uma forma ou de outra, disse para minha mãe, quando estava me apresentando, dizendo que esse seria um pregador da palavra: estou caçando ser. Estou buscando ser, estou me aprimorando, mas eu não via em mim capacidade alguma para que Deus me escolhesse para uma grande obra. Aí a gente olha para os homens da Bíblia. Abraão vivia na Mesopotâmia. Hoje dizem que seria o Iraque, perto do Irã, que Abraão nasceu, e Deus foi lá na Mesopotâmia, porque Deus podia ter ido no meio dos hebreus, mas Deus foi lá no Iraque ou no Irã, na Mesopotâmia. Ele olha para o menino Abraão e diz: vai ser este, que vai ser o pai da minha nação, que vai ser o pai da fé. E Abraão estava trabalhando para o seu pai, em Ur dos Caldeus, e Deus chega lá, Júlio, e Deus vai lá onde Abraão, onde ninguém sabia que ele estava, mas Deus sabia. Deus viu Abraão. E Abraão trabalhava para o seu pai. Alguns historiadores vão dizer que o seu pai trabalhava com fabricação de ídolos, porque Ur dos Caldeus era conhecida como a cidade da idolatria. Aí, de forma improvável, Deus põe os seus olhos lá na cidade da idolatria, olha para um homem ímpio chamado Abraão e diz: é você que eu quero na minha obra, e através de você que eu vou levantar um povo poderoso na terra. Agora, o que eu acho extraordinário é que eu não sei, Marcel, como Deus se revelou para Abraão, mas Deus se revela para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Agora, o que é mais chocante, Aline, é que Abraão não discute, não arrazoa, não bate boca, não pergunta como será, por quê. Porque quando eu recebo uma missão, por exemplo, dada da parte do pastor Rogério, ele fala: você faz isso? Sim. Aí eu começo com as minhas perguntas. É normal isso, pastor Ismael. A gente perguntar: mas como vai funcionar? Que eu vou ganhar? Como vai ser? Onde o Senhor quer que eu chegue? Agora não, para Abraão, Deus olha para ele, escolhe ele de maneira improvável, que acho que ninguém escolheria Abraão. Deus diz: sai da tua terra e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão não pergunta para onde ia, Abraão não pergunta como seria, Abraão não pede um tempo para Deus. E quantos aqui já pediram tempo para Deus? Fala a verdade, irmão. Fica tranquilo que o mundo todo vai assistir. Calma, Senhor, deixa eu orar. Esses dias atrás eu convidei um pregador conhecidíssimo para vir em nossa igreja, um homem de Deus, que fala sobre jejum. Quando eu abordei, ele disse assim: me dá 3 meses para orar se eu vou pregar na sua igreja. Eu falei: meu Deus, até lá Jesus já voltou, meu irmão. 3 meses para orar na casa de Deus?
Entendeu? Abraão não. Abraão recebe de Deus. Recebe a ordem de Deus, ele prepara todas as coisas. Tchau, pai. Como assim, filho? Tchau, pai. Como assim, filho? A mãe. Tchau, mãe. Tchau, amigos. Tchau, parentes. Tchau, boi. Tchau, riqueza. Tchau, tudo. Fui. E foi. Agora, detalhe. Foi sem saber para onde ia. É como se Deus chegasse para mim e dissesse: Anderson, sai da Canaã e vai para Mauá. Muda hoje. Eu movi, mas pai, como assim, meus filhos? Como assim, pai? Tem Netflix para assistir o Corinthians aqui, como vai perder o jogo hoje? Enfim, pai, como assim? Minha Viviane, vamos orar primeiro. Não, Deus mandou, tchau, pum. Não é sem razão que ele é conhecido como o pai da fé. Agora, o que eu acho extraordinário em Abraão, que era alguém improvável, que Deus manda ele sair, ele sai. Porque ele entendeu que o mais importante não é para onde ele ia, era com quem ele ia. Oh, irmãos, Abraão conhecia Deus. Alguma coisa aconteceu quando Deus o chama. Eu não sei se ele revelou, se ele mostrou a face. Eu não sei se ele viu as costas, como Moisés viu. Eu não sei, mas se a glória de Deus se manifestou, ele ficou assustado, aterrorizado, espantado, caiu com boca no chão. Mas o fato é que ou ele ouviu a voz de Deus, e essa voz é uma voz inigualável, incomparável, que não existe voz no mundo como esta voz. Uma coisa é, algo penetrou dentro do coração dele, se desembocou no seu coração, invadiu a sua alma, tocou no seu corpo, mexeu na sua mente, mexeu com as suas vísceras e intestino, e encheu de fé, e ele partiu para aquilo que Deus tinha para ele, porque ele entendeu que não era para onde ele ia, mas era com quem ele ia. Isso fala de intimidade, Raquel. Isso fala que eu e você, quando somos íntimos de Deus, e Deus nos tira de um lugar para outro lugar, o importante não é ouvir o que os outros estão falando, mas ouvir o que Deus está falando. Porque muita gente ao nosso redor não entende, acusa, recrimina, aponta o dedo, persegue. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos a garantia que Deus está conosco. Agora voltando para Moisés. Irmãos, estou perdido aqui hoje, tá? Estou falando o que Deus está trazendo aqui no meu coração e você vai entender. Deus escolhe Moisés. Moisés já nasce em milagre. Diga para o teu irmão: Moisés nasce em milagre. Você pode dizer para ele com fé: você é um milagre de Deus. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós não éramos para estar vivo hoje aqui. Mas sabe por que Deus nos preservou, Denis? Porque Deus tem um propósito soberano para concretizar na minha e na tua vida. Porque Ele é íntimo de nós. Bendito seja Deus. Tem gente que passou pelo vale da sombra da morte na pandemia. Eu me lembro, Getúlio, eu me lembro de uma senhorinha da igreja do pastor Arcélio, se não me engano, de 98 anos. Pegou Covid, na época do Covid. Venha magrinha, mas cheia de Deus. Ela foi, saturação baixíssima, a igreja orou, a veinha saiu com a placa: eu venci o Covid. Beleza. Teve a segunda onda do Covid, o que aconteceu? Veinha pegou Covid. A igreja disse assim: Senhor, essa mulher é imorrível. A igreja orou e saiu a veinha lá, depois de tantos dias na UTI. Eu venci o Covid. E gente aqui na nossa comunidade, jovem, forte, bombadinho, academia. A igreja orou e Deus levou. É fato que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu te pergunto: quem quer morrer? Não ouvi, irmãos. Hã? Não ouvi. Ninguém quer morrer. Agora, por que Paulo disse isso?
Paulo disse isso porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas gloriosas, ele viu coisas inefáveis. E nós não sabemos, e ele também não quis relatar, mas ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas que, se contasse para outros, ia gerar dúvida, não fé. Ele viu coisas extraordinárias. Então ele conhecia a intimidade de Deus. E Deus colocou espinho na carne dele justamente para ele não se gloriar. Porque quando ele começava a se ensoberbecer, a se tornar um altivo por conta das revelações de Deus, do nível que ele tinha de intimidade com Deus, quando ele começava a se ensoberbecer, o espinho apertava para Deus amassar a glória humana para manifestar a glória divina. Deixa eu fazer uma outra pergunta pessoal. Quem está na prova aqui? Levanta a mão. Agora, a prova não faz bem também? Quando ela aperta como um espinho assim, a gente não vai com aquele coração duro, o espinho vai entrando, presta atenção, o espinho vai entrando, a gente está cheio de glória, tudo muito bem, aí Deus começa a apertar o espinho, a gente, ai Jesus, ai Jesus, Jesus, a gente já não ora mais cheio de bem, sai do espinho, ai Jesus, Jesus, ai Jesus, tem misericórdia, eu te amo Jesus, não é assim, irmãos? Benditos espinhos. Talvez você seja um cliente personalité com espinho feito para você. Cada um tem o seu espinho na carne. Cada um tem o seu espinho, e às vezes aperta, mas como Paulo disse, que quando o inferno se levanta contra mim, e eu sou perseguido, caluniado, difamado, afrontado, o máximo que o diabo consegue fazer, é me jogar de joelhos na presença do meu Deus. Benditos espinhos para a glória de Deus. É graça de Deus, é graça de Deus, porque na medida que o espinho aperta, a graça é abundante. E quando pecamos e nos arrependemos, a graça é superabundante. Quem vive com Deus e é íntimo de Deus, irmãos, sempre é abençoado por Deus. E na pandemia eu fiz alguns velórios por vídeo, porque não sei se você lembra, só podia a família mais 4, se eu não me engano 5, eu fiz alguns por vídeo. E teve uma senhora num desses vídeos que me disse: pastor, coitado, era novo, coitado, ela falou umas 10 vezes, coitado, tinha muito para viver, coitado. E eu disse para ela assim: irmã, deixa eu dizer uma coisa, respeitando profundamente a dor de vocês, coitado, de fato e de verdade, é quem fica. Ele está nas mansões celestes, onde já não há mais dor, sofrimento, angústia, tribulação. Irmão, irmã, mais neste mundo é menos, e menos neste mundo é mais. Por quê? Porque nós andamos com Deus nas regiões celestes, nós caminhamos com Ele nos lugares altos. Eu disse aqui, o salmista, como o servo anseia pelas correntes das águas. Eu estava estudando sobre o servo, ele dá pulos de 1,5 metro, 2, tem alguns que chegam a alcançar 3 metros pulos. Então quando fala que ele, como servo, anda, caminha nos lugares altos, é que ele dá um salto, um impulso, e vê o que ninguém vê. É isso que Deus tem para nós nesses dias, irmãos. Caminhar com Ele nos lugares altos, no lugar da intimidade, no quarto fechado, no lugar secreto. Sim, é isso que Deus está chamando a mim e a você, para sermos homens e mulheres de Deus assim. Que se vivemos com Ele para a glória dEle, mas se morrermos, o céu é infinitamente melhor. Assim era Moisés. Moisés nasce em milagre, ele é colocado no Nilo, a filha de Faraó adota ele, porque Deus tinha um plano. Deixa eu dizer algo de Deus para você: você não morre enquanto Deus não cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus está mandando repetir isso.
Você não morre enquanto não se cumprir todas as promessas de Deus na sua vida. Deus tem obra ainda na tua vida. Deus vai fazer um reboliço na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, porque Ele é Deus e Ele está aqui nessa manhã para fazer uma grande obra. O diabo queria matar Moisés, mas Deus resolveu que Moisés viveria. Ponto. Eu sei que o diabo quer te matar. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele não pode matar quem Deus decretou que vai viver. Tu me comanda sobre comandai. Você vai viver para contemplar a bênção na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, e o nome do Senhor será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Vai viver para contemplar o que Deus vai fazer. Ele vai para a casa de Faraó, é educado na cultura, na ciência do Egito, até que num determinado momento Deus começa a se revelar para ele. O clamor do povo de Israel no Egito chega a Deus, e Deus diz: chegou a hora de eu levantar o meu servo Moisés. Eu digo isso debaixo de muito temor. Deus vai começar a levantar neste lugar homens e mulheres como Moisés, que queiram Deus. E a obra que Deus tem na minha e na tua vida, ela só pode ser realizada se eu e você, como João, reclinarmos a nossa cabeça no peito de Jesus. Pare de perder tempo com a religião. E vá para o teu quarto e tenha sede, desejo por Deus. Porque nós estamos perdendo coisas extraordinárias por vivermos coisas ordinárias. Mas Deus disse: se você reclinar a tua cabeça no meu peito, eu vou te segurar nas tuas mãos, eu vou te levar a caminhar comigo como a corça nos lugares altos. Você vai contemplar a minha glória. Nós estamos sendo lesados, roubados, por vivermos uma vida raquítica espiritual. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. A Bíblia diz que num determinado momento Moisés é obrigado a fugir do Egito, porque ele mata um soldado egípcio que estava judiando, que estava batendo num cidadão israelita, num hebreu. Por conta disso ele foge e vai para a casa dos seus parentes, de Jetro. Ele acaba se casando com a filha de Jetro. Isso que a Bíblia diz. E num determinado momento da história, Moisés está pastoreando o rebanho no monte, quando ele olha para uma sarça que ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Essa sarça é profética. É o que vai acontecer comigo e com você. Nós vamos arder em fogo. Nós vamos arder com a graça e com a glória de Deus. Porque o salmista no Salmo 84, verso 11, ele diz que o Senhor Deus é só o escudo da graça, mas da glória, e não nega bem algum aqueles que andam na sua presença corretamente, aqueles que querem ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se revela a ele e uma voz sai de dentro: Moisés, Moisés, chegue até aqui. Tire a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é terra santa. Enquanto nós não tivermos a consciência de que estar diante desse Deus em intimidade é estar numa vida santa, a glória de Deus não se manifestará. E aí Josué vai dizer para o povo, quando Moisés é morto, ele diz: vamos conquistar a terra de Jericó. Mas Deus está mandando dizer para vocês: santificai-vos hoje. Não é amanhã, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lá em Êxodo capítulo 19, quando todo o povo está ao redor do monte, Moisés está no monte com Deus 40 dias e 40 noites. Se você puder, leia depois Êxodo 19, já preguei sobre Êxodo 19 aqui. A Bíblia diz que Deus amava tanto Moisés, Getúlio, mas amava tanto Moisés, que Deus chama Moisés lá em cima e diz assim: meu servo Moisés, desça lá no arraial e diga para o povo se santificar 3 dias, porque eu vou descer no meio do arraial. Aí Moisés chega no meio do povo e diz: Deus está mandando jejuar, se santificar, porque Ele disse
que vai descer lá de cima até aqui embaixo, e ele vai fazer alguma coisa que ele não me contou. A Bíblia diz que quando o povo estava lá embaixo, Moisés 40 dias e 40 noites lá em cima, havia como que fogo ao redor do topo do monte. E Moisés no meio do fogo. Moisés desce, diz essa palavra para o povo começou, o que vai acontecer? O Senhor mandou dizer o seguinte: todo mundo lava as suas vestes, e eu não posso lavar as vestes do Marcel, e não, o Marcel não pode lavar as minhas vestes, cada um tem que lavar as suas vestes. Se prepare, no terceiro dia Deus vai descer. Aí, meus amados irmãos, o texto original vai dizer que Deus começou a descer do monte. Eu li um texto hebraico com a tradução para o português. No texto hebraico da Torá, a Torá mesmo, eu tenho uma Torá em casa, diz que Deus descia com seus passos longos, bum, e o povo ouvia lá debaixo os passos de Deus. Pensou isso, irmão? Deus está descendo! Já pensou, Pedro? Eu corria para o banheiro, irmão. E na medida que ele descia, o fogo acompanhava. Já pensou isso? Fogo se aproximava. Eu fico imaginando o povo: Deus tem misericórdia, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus nem veio ainda, mas em nome de Jesus, perdoa os meus... Eu fico imaginando, pede perdão. Cachorro jejuou, gato jejuou. Que Deus desceu, que na medida que ele descia o monte, o texto vai dizer, Êxodo 19, leia depois, que o monte chacoalhava assim, ó. Já pensou isso, Júlio? Isso é chuva, irmãos. Meu Deus, isso é um milagre de Deus. É Deus descendo, será? Diz que o monte fazia isso, ó, balançava como uma folha. O povo olhando aquele chacoalhar do monte. Deus desce no arraial. E sabe por que Deus desceu, Marcel? Leia o texto depois. Deus desceu apenas para dizer para o povo: eu escolhi Moisés. Irmãos, para, pelo amor de Deus. Eu me emociono com isso. Deus fez todo um reboliço, 3 dias para descer do monte e dizer: eu desci para dizer para vocês: respeitem o meu servo Moisés. Isso é lindo. Respeitem o meu servo Moisés, porque ele é o meu escolhido. Aí sabe o que Deus fez? Subiu o monte de novo. Porque quando um homem e uma mulher reclina sua cabeça no peito de Jesus, ele desce na terra para justificar este homem e esta mulher. Porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Deus está dizendo aqui nessa manhã que quem é íntimo dele vai ver a diferença, vai contemplar sua glória, vai tocar nas suas vestes, vai beijar o seu rosto, vai contemplar sua face e vai experimentar o que nunca experimentou, e vai viver o que nunca viveu, porque é isto que Deus tem preparado para os seus e as suas que querem viver uma vida íntima com Ele na terra. E é isso, irmão, que eu quero viver. É isso que eu quero viver, íntimo desse Deus. Pouco importa o que falem de mim, o que falem de você. Eu quero Deus, eu quero Ele, viver para Ele, com Ele, diante dEle, vivendo dEle, para a glória dEle. O resto é resto, o resto é resto, o resto é insignificante. E é isso que Ele tem para mim e para você. É isso que Ele tem para a sua igreja nesses dias. Deus está cansado de protocolos, de etiquetas.
de liturgia. Que seja assim, Senhor. Que quando viermos da tua casa e Deus começar a encher este ministério de louvor do Espírito, da glória de Deus, que o culto seja tomado por louvor e adoração. E que a igreja não consiga ficar de pé, tamanha glória de Deus que descerá sobre esta casa. Kama sebre kama turime ramada sedebika. Laba wesimi kama shurimi rabadasia. Aleluia. 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 É esse Moisés que Deus pega, que levanta. Deus usa para libertar o povo de Israel do Egito. Eles saem do Egito, Deus abre o mar. A coluna de fogo acompanhava a noite, a nuvem cobria durante o dia. Eles caminhavam pelo deserto. Deus fazia sair água da rocha para o povo beber. Deus transformava a água amarga em água doce. Deus mandava maná do céu. Eu ouso dizer que Deus fazia tudo isso não pelo seu povo. Deus fazia isso porque Moisés resolveu ser íntimo de Deus. E um dia Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Olha cá, não se levanta contra ungidos e ungidas do Senhor, homem e mulher de Deus, não. A Bíblia diz que Moisés tinha um lugar que chamava a tenda do encontro. Ele construiu, Deus não mandou, ele construiu para ter encontro com Deus. E ele entrava na tenda e quando Moisés pisava dentro da tenda, a nuvem descia. Todo mundo temia chegar perto de Moisés, mas um dia Moisés, Arão e Miriam, irmã e irmão de Moisés, se levantou contra ele. Aí Deus disse assim para Moisés: sai da tenda e manda os seus irmãos saírem da tenda, porque eu vou descer. Mais uma vez Deus desceu por conta de um íntimo dele. E Deus disse assim: ô Miriam, ô Arão, eu vi que vocês estavam num bochicho, numa fofoca, num levantezinho, num complô contra Moisés. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente se reunindo para tocar nos ungidos do Senhor. E que Deus vai tratar, escuta o que eu estou te dizendo, eu falo isso debaixo de uma autoridade. Deus vai tratar com este, com esta, e se não vigiar, Deus vai tocar na família. Moisés, Miriam e Arão, vocês estão falando do meu servo Moisés? Com vocês eu falo com enigma, mas com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Ele é meu amigo. Vocês tocaram no meu amigo íntimo. Quem toca nos meus amigos íntimos? Arão e Miriam, toca em mim. Você daqui em diante vai ficar leprosa. E Miriam saiu do arraial, teve que ficar fora do arraial 7 dias, até se arrepender. E Deus tratou com eles. Deus desce para tratar com gente que toca em gente que é amigo e amiga de Deus. É esse Moisés que a gente cai aqui agora no capítulo 33. Moisés, pastor Eni, foi o homem que Deus levantou, viu milagres de Deus. Deus se revelou na sarça. Deus usou para fazer maravilhas e sinais no Egito, enviando 10 pragas. Deus usou ele para bater na água, a água se dividiu do Mar Vermelho. É Moisés que atravessa com o povo, viu isso? Você fala assim, pô, Moisés não precisa mais de nada, ele já viu tudo. Só que Moisés não buscava Deus por conta do poder de Deus. Moisés buscava Deus por Deus, porque amava a Deus. É como se Moisés estivesse dizendo, quando nós lemos aqui: Senhor, eu te peço, mostra-me a tua glória. É que ele estivesse dizendo para Deus assim: mostra-me a tua intimidade. Aí fico imaginando Deus dizendo: mas Moisés, eu te usei para mandar 10 pragas no Egito, Vasco. Eu te dei uma vara que você tocou no mar, o mar se abriu. Mandei a maná do céu, saiu água da rocha. Eu fiz tantas maravilhas. Pois bem, Senhor, eu não quero me reunir com o Senhor pelas tuas bênçãos.
Eu não quero te seguir por tuas maravilhas. Eu quero ser íntimo do Senhor. E aí no capítulo 33, o povo havia pecado. Deus fica irado porque eles constroem um bezerro de ouro, Getúlio, e começam a adorar. Aí Deus chega para Moisés e diz para Moisés: Moisés, esse povo é muito duro. É de dura servir, é muito soberbo, arrogante, teimoso. Nunca se conserta, nunca toma uma decisão. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, não faça isso. Olha só, irmãos, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus chama Moisés para conversar, e agora Moisés chama Deus para conversar. O que o povo vai dizer para o Senhor? O Senhor tira esse povo do Egito aqui, para matar esse povo. O que os inimigos vão dizer de você? Aí Deus diz: não é verdade mesmo? Até uma discrepância falar que Deus diria: eu não tinha pensado nisso. Deus aceita, e Moisés diz assim: e te digo mais, Senhor, a gente é íntimo, eu posso te falar isso, não vai ficar chateadinho nem com o bico. Perdoa este povo, então risca o meu nome do teu livro. Doideira, né, irmão? Você só um homem falar isso para Deus. Só fala isso com Deus, não por desrespeito. Fala isso com Deus quem é íntimo de Deus. Aí Deus diz assim: tá bom, Moisés, você já me convenceu. Eu vou mandar anjo adiante de vocês. Vocês vão para a terra que mana leite e mel. Vai ter leite e mel, cabra, bezerro, camelos importados. Porém a minha presença não vai no meio de vocês. Mas aí, Senhor, vem aqui de novo. Não adianta nada camelo importado, bezerro BMW, não adianta cabrito Porsche, não adianta terra, mansão na Alphaville, Senhor, terra que mana leite e mel. Se a tua presença não for, não saio daqui. Loucura. Loucura. Sabe por que loucura? Porque qualquer pastor da teologia da prosperidade diz: Senhor, é melhor sair ninguém mesmo. Não vai não, Senhor. A gente já tem terra que manda leite e mel, a gente tem cabrito, tem cabra, tem bom e do melhor, a terra é grande, é ampla. Fica tranquilo, Senhor, você vai mandar anjo na frente, mandando representante, o Senhor não precisa ir não. O importante é o império que o Senhor vai deixar nas nossas mãos. Moisés disse: não. A tua presença é o meu prazer. Aí, não contente com isso, está aqui, Moisés disse aqui no capítulo que nós lemos: Senhor, mostre-me a tua glória. Volte aí para a sua Bíblia, Êxodo 33, vamos acompanhar terminando com isso. O louvor já pode ir. Senhor, mostre, no capítulo 33, verso 18 que nós lemos: Senhor, peço-te que mostre-me a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar um pouco da minha bondade. É isso? Diga para o teu irmão: Deus vai passar sobre você toda a bondade. Diga para ele: é toda a bondade vai passar sobre você. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Sabe o que ele disse, meu nome, o Senhor? Como querendo dizer: é eu que estou no trono. Eu sou o Senhor da história. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. Porque Moisés queria mais. Porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Só que Deus, irmãos, amoleceu. Olha o que o texto diz. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar pertinho de mim. Como eu gosto dessa expressão, Rosana. É como se, já pensou Deus, irmãos, descendo do trono do lado de Moisés: Moisés, eu não posso mostrar minha face, porque quem vê a minha face morre. Mas Moisés, você é diferente. Você me quer. Então, ó, há um lugar aqui do meu ladinho. Eu quero esse lugar, queridos. Sabe por que eu quero esse lugar? Porque às vezes eu me sinto, mesmo pastor, distante de Deus.
E às vezes a gente vive numa correria maluca, desenfreada, de agenda, de compromissos. E às vezes correndo para cá, para lá, em nome da obra de Deus. E Deus está assim, ó: ô meu filho Anderson, tem um lugar pertinho de mim aqui. Aliás, faz tempo que você não vem aqui. Minha mãe é assim, quando eu não vou um dia na casa dela, ela... Vou um dia, no outro dia que eu não vou, ela fala: o que está acontecendo que faz tempo que você não vem aqui? Agora Deus disse assim para Moisés: tem um lugarzinho aqui do meu lado. Eu acho isso lindo. Na sua vida, na minha vida, onde está Deus? E sabendo onde está Deus, a grande questão é onde está você. Qual a distância que você está de Deus? Não, pastor, eu estou trabalhando. Não estou falando de trabalhar para Deus, estou falando da intimidade com Deus. Qual a distância que você está de Deus? O texto continua dizendo aqui: um lugar pertinho de mim onde você ficará. Não é outro lugar que você tem que ficar, é do meu ladinho. Agora presta atenção nisso: em cima de uma rocha, como o pastor Pedro falou em Mateus 7. Nossa casa está sobre a rocha. Quantos aqui a vida está sobre a rocha? Só que o Deus tem para você não é só sobre a rocha. Que tem crente aqui que está a vida toda sobre a rocha. Mas olha o que Deus diz aqui: quando a minha glória passar, e ela vai passar, eu não deixarei você em cima da rocha. Eu vou pegar você e vou enfiar você dentro da fenda da rocha. Porque o lugar que Deus tem para nós, irmãos, que estamos em cima da rocha, não é em cima da rocha, mas é no coração da rocha. É no intestino da rocha, é nas vísceras da rocha, é no âmago da rocha. Porque tem muita gente sobre a rocha, mas não conhece os intestinos, as vísceras e o coração da rocha. E quando a glória passa, nos tira de cima da rocha e nos enfia dentro do âmago do coração da rocha. E quando você estiver dentro da fenda da rocha, eu te cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, e você verá um pouquinho da minha glória. Porque como Paulo diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Deus não pode revelar toda a glória dele para nós, que senão a gente se desintegra. Às vezes eu estou no meu quarto, nessas minhas loucuras, adorando a Deus, chorando, abraçando a cadeira, enfim, beijando Jesus, tal, não sei, essa minha loucura, sentindo a glória de Deus. Tem hora que eu tenho que parar, porque já começa a doer minha cabeça, começa a vazar cotota, aí começa a desandar babá. Ixi, aí para, que isso é uma loucura. É isso que Deus tem para mim e para você. Enquanto você não chega no céu, o céu chega até você, se você tiver apenas o desejo de ser mais do que crente, de ser amigo íntimo de Jesus. Que Deus faça de mim e de você homens e mulheres íntimos e íntimas do Senhor.